Meu povo de luz, acorda! Eu sou Kátia Ruaro, estou aqui com você para despertar a bruxa interior que existe dentro de você. Você que, assim como eu, é uma terapeuta de almas, você que, assim como eu, deseja se tornar melhor na terapia mística, na terapia holística. Este vídeo, esse conteúdo é para você. Vem comigo, fica aqui até o final, porque hoje eu vou falar para vocês de uma força, de uma energia que nos auxilia a transmutar tudo aquilo que está encrostado, tudo aquilo que está estagnado no nosso campo mental. De quem eu vou falar e sobre que força eu quero falar com você? Iemanjá. A força dos mares, meu povo de luz, a força da mãe natureza, a infinitude das águas, esta orixá que muita gente saúda na virada de ano, que muita gente usa de sincretismo religioso para oferendar, para trazer e para buscar a melhora das suas dores de alma, das suas dores mentais, do seu sofrimento como um todo. Então, se você deseja despertar ainda mais ou fazer nascer a força da sua bruxa interior, fica aqui comigo, porque até o final desse vídeo você vai conseguir isso através desta força da mãe natureza. Meu povo de luz, vem comigo e eu quero te dizer, olha só, eu estou aqui usando muitos colares hoje, na nação dos orixás, no sagrado sincretismo religioso do candomblé, da sagrada umbanda. Todos esses colares têm sentido. Eu estou usando aqui, junto desse colar, um japamala, o rosário, um terço, meu povo de luz. O terço tem uma energia dos santos católicos, o japamala tem a energia do budismo e também as guias que trazem o simbolismo da nação afro-brasileira ou da Umbanda, de onde eu fui feita e de onde é a minha origem. Meu povo de luz, quero trazer para você também o conhecimento científico sobre Iemanjá, ou o nome de origem desta orixá, Iemonjá. Vamos do começo, minha gente. O que eu quero fazer com você hoje é despertar essa bruxinha que está dentro de você, esse bruxo que está dentro de você, através de um conhecimento um pouco maior, um pouco mais científico da história e das lendas que cercam a paixão que é Iemanjá. Quem é a mãe Iemanjá? Mãe Iemanjá, de onde vem esse nome? Meu povo de luz, na obra do francês Pierre Fatumbe Verger, ele estudou a origem das nações afrodescendentes, ou seja, da origem da prática das religiões afrodescendentes. As primeiras religiões que chegaram no nosso país foi o catolicismo, através dos jesuítas, e aqui haviam os índios e com os escravos, sendo eles africanos ou descendentes de negros, nascidos no Brasil desde o nosso descobrimento, vieram também com todo esse povo as culturas religiosas. Então vamos lá. Do ponto de vista histórico, Iemonjá é o nome do encontro de rios que se dá com o mar em várias nações africanas. E com a cultura afro, esta crença maravilhosa, quando foi trazido para o Brasil e aportuguesado, o nome Iemonjá se traduz no nome Iemanjá. Ou tem algumas nações ou algumas descendências africanas que trazem lendas a respeito deste nome. Quando aqui os negros e os índios, melhor dizendo, se encontraram, eles eram proibidos de cultuar a sua crença ou a sua religião. Porque naquela época, todas as pessoas, e ainda hoje em dia, em algumas crenças católicas, todas as pessoas que não eram batizados ou que não eram simpatizantes à religião católica eram considerados como pagãos. E naquela época, pagãos também eram considerados demônios. Tudo aquilo que não se encaixava na crença católica era tido como uma crença demoníaca. Então,
para que os negros e para que os indígenas pudessem cultuar a sua fé, eles começaram a elaborar, eles começaram a dar um significado católico na sua fé religiosa. Nasce aí então o sincretismo religioso. Sincretismo, minha gente, é a similaridade daquilo que faz sentido semelhante em várias culturas. Então, aquilo que é bom na fé católica e aquilo que é bom na fé umbandista ou na fé africana, se fez uma junção, uma união e se colocou aí uma interpretação. Então, dentro da fé afrodescendente, dentro da fé umbandista, é dado o nome Iemanjá ao mar, a força da infinitude, as águas salgadas. A esta força da Mãe Natureza se atribui o nome Iemonjá, ou, em algumas literaturas, Iemanjá. Meu povo de luz, é preciso ficar claro, mas Kátia, o fulano diz que é assim, o Beltrano diz que é assim. Eu não estou aqui falando de certo e de errado. Eu estou aqui falando para vocês de um conhecimento científico, histórico que eu tenho e de um conhecimento prático na nação dos orixás e na Umbanda, mais especificamente na nação dos orixás, que fala da origem Jeje e Jexá, que foi onde a minha mãe foi feita, que foi onde a minha mãe carnal trouxe para mim os ensinamentos de uma origem mística. Então este vídeo, minha gente, é para trazer para vocês uma fonte de conhecimento científico e prático daquilo que eu nasci, vi, vivi e contribuí e, sobretudo, pratico nas minhas práticas de atendimento com as pessoas que vêm buscar o auxílio espiritual. De novo, eu não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado, mas eu estou aqui falando para vocês o que eu faço, o que eu pratico baseado na psicologia transpessoal, que é o estudo da espiritualidade, baseado em experiências fora do Brasil, em estudos e conhecimento de várias filosofias religiosas. Então, por que é atribuída à Mãe Iemanjá o cérebro humano? Por que é atribuído à Mãe Iemanjá e não simplesmente a Iemanjá a origem do mar, a pescaria, os peixes, os pescadores em suas religiões, quando tem a matiz umbandista africana e até mesmo católica, atribuem os seus pedidos, atribuem a sua fé a Nossa Senhora dos Navegantes, quando católicos, e atribuem esta mesma fé à Mãe Iemanjá quando umbandistas. Gente, Mãe Iemanjá é uma personalidade, é uma definição que nós, brasileiros e seres humanos, damos a uma força da natureza. Nós somos seres sensitivos, nós somos seres dotados de sentidos. O que isso significa? Quando a gente dá uma forma a um ser, quando a gente dá uma forma a uma coisa, a gente tende a interpretar, a compreender melhor. Quer ver? Imagina se eu dizer para você, pensa num elefante branco. Você traz a imagem à sua mente. Se eu dizer para vocês, pensa na Mãe Iemanjá como a infinitude, como o mar, como o mistério das águas, fica difícil para você trazer uma imagem à sua mente. Quando eu digo, imagine o infinito do mar, imagine a escuridão da profundeza dos mares, fica difícil para você imaginar algo que não cabe na sua mente. Agora, se eu te digo, imagine a Mãe Iemanjá, você imagina uma pessoa, você imagina a imagem, aqui está a imagem,
a imagem de Iemanjá. Você pode assimilar, você pode similarizar isso com sereia, você pode similarizar isso com uma mulher sensual, com o corpo semi-à-mostra e vestida de azul. Por que azul? Porque normalmente a cor do mar é azul, ou ainda aquele verde mar, um verde quase azul. Então, quando a gente personifica, a gente dá uma forma humana a um símbolo, nós conseguimos sentir a força que vem deste símbolo. Então, quando se vê a mãe Iemanjá como aquela senhora com a coroa na cabeça e aquele vestido gigantesco azul, não significa que nós precisemos da imagem, mas é mais fácil para o ser humano traduzir a sua fé, colocar potência numa imagem, porque assim faz sentido. A gente enxerga aquela mulher de coroa e com a roupa azul e lembra de uma energia e lembra de uma força. A gente ativa dentro da gente a lembrança da maternidade. Eu que tenho minha mãe desencarnada, na realidade, quando eu lembro da mãe Iemanjá, me alivia o sentimento de não ter mais a minha mãe fisicamente comigo. Então, o que é mãe Iemanjá? Mãe Iemanjá é o sincretismo de Nossa Senhora dos Navegantes, minha gente, para que aquelas pessoas que tenham uma origem católica compreendam um pouquinho mais. E quem é Nossa Senhora dos Navegantes? Nossa Senhora dos Navegantes é um título dado à Mãe Maria. Na época em que os espanhóis, em que os portugueses chegaram no Brasil, a navegação era gigantesca e lá em Portugal, lá na Espanha, a fé católica predominava. Então, naquela época, os marinheiros, os pescadores, eles rezavam muito para uma estrela maior que estava no céu e eles se direcionavam por essa estrela. Essa estrela tinha o nome de Stella Maris ou Estrela do Mar. Para essa Stella Maris, eles também atribuíram um sincretismo de Nossa Senhora. E eles começaram a imaginar que essa estrela era a Mãe Maria que acompanhava os navegantes. E daí nasceu o termo Nossa Senhora dos Navegantes. No Brasil, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora dos Navegantes é a padroeira da cidade. A igreja de Nossa Senhora dos Navegantes foi construída e foi inaugurada no dia 2 de fevereiro, ainda do século de 1800. Eu não sei te dizer precisamente a data, mas foi em torno de 1898. A partir desta data, a população de Porto Alegre saúda Nossa Senhora dos Navegantes e, como em Porto Alegre é considerada a capital onde mais existem terreiros de Umbanda, existe um forte sincretismo a Nossa Senhora dos Navegantes e a Mãe Iemanjá. Nessa data é feito procissões, nesta data é feito rituais, nessa data os terreiros de Umbanda se unem aos fiéis da Igreja Católica. E isso é muito lindo, minha gente, porque não se exclui nada da fé, e sim se une à fé. Então, Nossa Senhora dos Navegantes é festejada pelos porto-alegrenses no dia 2 de fevereiro e aqui no Rio Grande do Sul, no dia 2 de fevereiro, também se comemora o dia de Mãe Iemanjá. Meu povo de luz, na virada do ano, normalmente muita gente está na praia no Brasil. Por que está na praia? Porque é verão. Na virada do ano, muitas pessoas estão na praia e existe o ritual de pular as 7 ondas para que as coisas boas aconteçam no mundo, para que as coisas boas aconteçam em suas vidas pessoais. Isso funciona tudo que você coloca fé, aliada ao teu poder de pensamento e ao teu comportamento, funciona sim. Kátia, por que você está com todos estes colares? Hoje eu estou usando estes colares porque é uma homenagem que eu estou fazendo à fé católica, umbandista, budista,
para falar de uma força da Mãe Natureza. A Mãe Iemanjá, meu povo de luz, ela é a senhora em que os praticantes da fé afro-umbandista destinam o órgão humano, o cérebro, por conta da mente. E por que isso? Por que a mente? Porque a mente, meu povo de luz, é dotada de mistério. Eu posso ser consciente de algumas coisas para você, você pode ser consciente de algumas coisas para mim, mas existem mistérios na nossa vida guardadas nos compartimentos mentais desta e de outras vidas. Exatamente como a profundeza dos mares. Lembrando, mar é o reino de Iemanjá. Ou a gente pode simplesmente dizer que o mar é a Iemanjá ou Iemonjá. A maioria das bruxas, eu, por exemplo, quando algum cliente vem até mim, algum aluno, algum simpatizante e diz: Kátia, tem uma pessoa na minha família que tem um problema no cérebro e busca a cura deste problema, eu sempre vou atuar, eu sempre vou buscar a energia desta orixá. O que significa a palavra orixá? Orixá é santo de cabeça, ori é cabeça e chá é santo. Então eu sempre vou buscar este santo, esta energia que comanda o cérebro do ser humano. Quando você precisa passar numa prova, quando você precisa prestar um concurso, busque a energia desta mãe. Quando você precisa fazer um discurso, quando você precisa fazer uma palestra, busque a energia desta mãe. Por quê? Porque assim você se sente fortalecido, você se sente mais poderosa, mais poderoso para atuar naquilo que você deseja. Eu quero compartilhar aqui com você uma história, um milagre que Iemanjá, que a força dos mares ou que esta luz, esta energia contribuiu na minha vida. Quando eu nasci, minha mãe tinha 46 anos de idade. Ela tinha o risco de eu não sobreviver por conta da idade mais avançada. A minha mãe teve vários filhos e eu fui a última de uma família de 16 filhos. Quando eu nasci, até os meus 6 anos de idade, eu tinha um problema de circulação na veia cava. A veia cava é a maior veia do corpo humano. Naquela época, morando numa favela, morando numa comunidade muito pobre, meus pais não tinham recurso para me tratar, muito menos buscar especialistas nessa situação. Até onde eles tinham me levado, até aos médicos que eles tinham me levado, os médicos diziam que eu não iria chegar aos 12 anos de idade, por conta desta falha, deste entupimento na veia cava. Dentro de um ritual feito pela minha mãe, aos meus 6 anos de idade, na frente do mar, e esse ritual oferecido a Iemanjá, eu tive a minha primeira incorporação mediúnica. Dentro da Sagrada Umbanda, algumas incorporações se fazem independente da idade do ser humano. Eu lembro que aos 6 anos de idade eu perdi a consciência. Para mim, é como se eu tivesse desmaiado. Naquele momento, junto de minha mãe, minha madrinha e algumas pessoas da corrente mediúnica da minha mãe, testemunharam aquele ser que incorporou em mim, dizendo que era da frequência da orixá Iemanjá e que eu seria curada, mas que eu teria de ser prometida ao plano espiritual maior e que eu levasse ao mundo o meu conhecimento, a minha sabedoria e, sobretudo, que eu auxiliasse as pessoas a despertar o poder interior que tinham em si para curar outras pessoas. A partir daquele momento, meu povo de luz, eu era uma criança que não podia correr, que não podia me mexer, que não podia fazer exercícios físicos, porque a veia cava inferior é responsável por levar o sangue das extremidades ao coração e vice-versa. E eu tinha inchaço nas minhas extremidades, nas mãos, nos braços, no pescoço, nas pernas, e com isso eu não podia ser uma criança espoleta, saudável como toda criança era. Foi aqui
que eu conheci a verdadeira magia umbandista e afrodescendente trazida pela minha mãe. Mas foi na minha fase adulta que eu busquei os estudos, que eu busquei a história e que eu busquei a ciência para fazer melhor aquilo que a minha ancestralidade já tinha me deixado como herança. Então, meu povo de luz, acorda! Iemanjá pode curar, Iemanjá pode melhorar, Iemanjá pode trazer o que você deseja, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Sim, minha mãe me desenhou uma vida de trabalho espiritual, mas meu pai me mostrou o caminho dos estudos, o caminho da ciência. Foi aí que eu busquei a formação em administração de empresas, em recursos humanos, depois em psicologia transpessoal e dentro disso eu estudei tantas áreas terapêuticas que me fazem ser hoje quem eu sou, aqui na minha cidade, na minha região e no meu país. E você também pode ser. Gente, tem muitas pessoas que têm a curiosidade de saber quem é a sua orixá e se, porque eu amo Iemanjá, ela é a minha mãe, ela é a minha orixá. Nós precisamos desmistificar alguns conceitos. Algumas tradições religiosas afro e umbandistas dizem que para eu saber qual é o meu orixá, eu preciso ter o jogo de búzios, eu preciso ver no jogo de búzios, precisa ter um pai de santo, uma mãe de santo que possa dizer isso a você. Eu não me considero mãe de santo e nem pai de santo, eu sou espiritualista, meu povo de luz, mas passei sim por todos os preceitos e rituais da Umbanda e da Nação dos Orixás. E hoje eu compreendo que, apesar de respeitar muito tudo isso, eu não preciso mais desses ritos para atingir aquilo que eu quero, para atingir aquilo que eu desejo. Porém, como digo para vocês, eu respeito muito quem ainda faz esses rituais. Muitos rituais eu ainda pratico com meus clientes, com os meus alunos e com os meus seguidores. E quero dizer para você, como você pode buscar a energia da Mãe Iemanjá? No que esta orixá, esta energia pode ajudar a tua vida? Você pode utilizar a energia da Mãe, você pode utilizar, e eu vou colocar aqui do meu lado, Nossa Senhora dos Navegantes e Mãe Iemanjá. Você pode buscar a energia dessas mães, destas senhoras do amor, desses arquétipos, quando você precisa de calma, quando você precisa de harmonia e quando você precisa de movimento. O que é o mar? O mar é uma seara, é um lugar que está sempre em movimento. Porém, existe uma harmonia. O que é o cardume de um peixe? O que são? É uma consciência, um cardume de um peixe, porque eles vivem em integração, em harmonia. Então você precisa harmonizar a sua família, existe lá na sua casa, o seu filho está revoltado, lá no seu trabalho, há um desentendimento profissional, acenda uma velinha azul. Ofereça a chama desta vela para esta mãe do amor, para que o movimento do amor se faça sobre essas pessoas. Acenda uma vela e ofereça a Nossa Senhora dos Navegantes, mas não peça, agradeça. Minha Mãe Iemanjá, eu agradeço o seu poder que está sobre esta situação, que já está resolvida. Está feito, está feito, está feito. Essa potência, meu povo de luz, não peça na sua prece, comande, assuma a parte dentro de você que é Iemanjá. Nosso corpo é dotado de água, minha gente. Se nós temos água no nosso corpo, esta mãe, esta energia está dentro de nós. E o que é melhor disso tudo? Se somos vivos, se estamos com o coração pulsando, o que é sangue, senão um líquido vermelho que também possui água? Se nós temos a constituição dessa energia dentro de nós, a gente comanda aquilo que nós desejamos. O dia da semana correspondente à Mãe Iemanjá, em algumas nações afrodescendentes, em algumas nações umbandistas, este dia pode ser a sexta-feira ou pode ser o sábado.
Em algumas nações, o número da mãe Iemanjá é 8. Em algumas nações, os signos que pertencem a Iemanjá são os signos das águas, ou seja, peixes, aquário, escorpião. Mas não significa que as pessoas que são deste signo são filhos de Iemanjá. Significa que você pode buscar sempre a força desta orixá, mas que se você aliar a sua fé, se você aliar o seu comportamento e as suas atitudes, com certeza o resultado terá uma potência muito maior, rápida e satisfatória na tua vida. Você que quer despertar a bruxa que existe dentro de você, é para isso que eu estou aqui. É para isso que eu, Kátia Ruaro, estou te sugerindo acender esta vela. Você pode sugerir isso ao seu cliente? Você pode sugerir, você que é reikiana, você que é terapeuta e que usa oráculos, que usa as cartas ciganas, que usa o tarô, você pode sugerir isso ao teu cliente? Claro que sim, respeitando a crença do teu cliente. Mãe Iemanjá, as cores desta mãe, o branco, o azul, o prata. Hoje eu estou aqui com todos esses colares, minha gente, mas eu vou tirar todos eles para eu dizer a você e despertar em você a seguinte mensagem. À medida que eu uso todos esses arquétipos e respeito, eu respeito todos aqueles que utilizam desses artifícios, que utilizam desses símbolos para ressaltarem e para potencializar a sua fé. Mas, gente, aos meus 51 anos de idade, todos os meus estudos, todas as minhas práticas me mostram que Mãe Iemanjá está dentro de mim. Sempre que você encontrar um ritual a Iemanjá na beira do mar, respeite. Cada um cultua a sua fé dentro das suas origens. Gente, quando você vai até o mar, não jogue batom, esmalte, perfume no mar. Isso você está poluindo o mar. O que eu estudei, o que eu pratico, o que eu comprovei aplicando em mim e em todas as pessoas que vêm me buscar para o auxílio em suas vidas, é que eu não preciso poluir o mar. Garrafas no mar, aquelas sujeiras na beira do mar, não precisa disso. Se você vai oferendar a Iemanjá, se você ainda tem os seus rituais a Iemanjá, usa a canjica, usa o coco, usa a fruta, pelo menos essas coisas a Mãe Natureza consome. Pelo menos isso não suja as águas. Agora, quando você joga na beira do mar garrafas, aquelas embalagens de perfume, plástico, gente, pelo amor de Deus, Iemanjá não precisa disso. Na realidade, Iemanjá não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Cada vez que a gente oferece um ritual, é porque é um mecanismo para reforçar a minha fé e a minha situação de merecimento do que eu desejo. Mas Iemanjá, em essência, Nossa Senhora dos Navegantes, não precisa de oferenda. Iemanjá, em essência, Nossa Senhora dos Navegantes precisa do amor próprio que temos por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Ampliar o universo através da nossa ampliação de consciência. Essa é a missão de todo e qualquer ser vivente neste planeta. Juntos somos um, a fé é o que nos move. Se para você esse vídeo fez sentido, fez efeito, curte, comenta, compartilha e esparrama com todo aquele que simpatiza com essa mãe do mundo. Odo Kiabá, Senhora dos Mares.